O Brasil está prestes a testemunhar mais um espetáculo de autoritarismo e perseguição política contra a direita. E o alvo da vez é ninguém menos que Eduardo Bolsonaro. O jogo sujo da esquerda está a todo vapor, e os ataques contra ele escancaram um plano muito maior: silenciar qualquer voz conservadora que ouse desafiar o establishment. O pedido de apreensão de seu passaporte e até mesmo a possibilidade de prisão preventiva não são apenas medidas judiciais, mas sim uma tentativa descarada de intimidação e censura. Mas o que está por trás dessa ofensiva brutal? Qual a verdadeira razão por trás do desespero da esquerda para calar Eduardo Bolsonaro? Prepare-se, pois este texto vai revelar três pontos essenciais dessa trama sombria. Primeiro, o que exatamente a esquerda está pedindo que Alexandre de Moraes faça com Eduardo Bolsonaro e qual foi a sua resposta até agora. Segundo, uma análise jurídica detalhada para mostrar o quão frágeis são essas acusações e como elas ferem os princípios do Estado de Direito. E terceiro, a hipocrisia gritante dessa perseguição política, que segue a velha cartilha do dois pesos, duas medidas, usada pela esquerda sempre que lhe convém. O momento é crítico, e o que está em jogo não é apenas a liberdade de Eduardo Bolsonaro, mas a própria liberdade de expressão e o direito de oposição no Brasil. Se esse tipo de abuso for tolerado, o que virá a seguir? Quem será o próximo alvo da máquina de repressão? Não se engane. O que estamos testemunhando é uma tentativa descarada de consolidar um regime onde só um lado pode falar. A bomba foi lançada e a perseguição está escancarada. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, acaba de dar mais um passo rumo ao completo controle político do país. Ele enviou à Procuradoria-Geral da República, PGR, um pedido absurdo: a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. E qual o motivo dessa medida extrema? Supostas articulações internacionais que, segundo deputados petistas, ameaçariam a soberania nacional. Mas vamos aos fatos. Eduardo Bolsonaro está denunciando abusos judiciais e perseguições políticas ao redor do mundo. Desde quando dizer a verdade virou crime? A acusação, arquitetada por parlamentares do PT como Zeca Dirceu e Rogério Correia, não passa de um pretexto para sufocar qualquer voz conservadora com influência internacional. Eles alegam que Eduardo está conspirando contra o Brasil por manter contatos políticos nos Estados Unidos. Mas espere aí. Desde quando buscar apoio de aliados internacionais para denunciar o abuso de poder do STF é uma ameaça à soberania? Quando Lula, Dilma e outros petistas fizeram reuniões internacionais para denunciar o golpe e questionar decisões judiciais contra a esquerda, ninguém falou em crime. Mas quando Eduardo Bolsonaro faz o mesmo para expor arbitrariedades do judiciário, ele precisa ser impedido de sair do país? A verdade é clara. A esquerda está desesperada para barrar Eduardo Bolsonaro, porque ele tem algo que muitos políticos de direita não têm: coragem para denunciar as irregularidades do sistema. E isso incomoda profundamente aqueles que querem um Brasil onde apenas uma narrativa seja permitida. Se for permitido que o Supremo Tribunal Federal avance nessa perseguição, estaremos diante de um precedente perigosíssimo. Hoje é Eduardo Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer um que ouse desafiar esse regime de censura e repressão disfarçado de democracia. Mas a farsa não para por aí. O que estamos vendo não é apenas um ataque isolado a Eduardo Bolsonaro, e sim uma operação minuciosamente arquitetada para calar qualquer oposição real no Brasil. A narrativa está sendo moldada com precisão cirúrgica. Falam em coação no curso do processo, atentado à soberania e até obstrução de investigação de organização criminosa. Parece roteiro de filme de ficção, mas é a realidade do Brasil sob um judiciário aparelhado. E agora vem a pergunta que a esquerda não quer responder: onde estão as provas? Como podem sustentar essas acusações grotescas sem um pingo de evidência concreta? O crime de coação no curso do processo exige violência ou grave ameaça. Eduardo Bolsonaro está em Washington, participando de reuniões diplomáticas e políticas. Onde estavam na violência nisso? Se reunir com aliados e denunciar abusos virou crime agora?
E sobre o suposto atentado à soberania nacional, desde quando denunciar violações de direitos humanos e perseguições políticas configura traição ao país? O que Eduardo está fazendo é justamente alertar a comunidade internacional sobre os abusos que o Brasil está enfrentando. Mas a esquerda teme uma coisa: a verdade. A estratégia é clara: desgastar Eduardo Bolsonaro, transformá-lo em um vilão aos olhos da opinião pública e abrir caminho para sua eventual prisão ou cassação. E tudo isso com a velha tática do dois pesos, duas medidas. Porque quando Lula foi preso por corrupção, a esquerda se uniu em coro para chamá-lo de preso político. Mas agora, querem tratar Eduardo Bolsonaro como um criminoso perigoso simplesmente por exercer seu direito de expressão e denúncia. O cinismo é gritante. E agora, a cereja do bolo. A esquerda não quer apenas impedir Eduardo Bolsonaro de sair do país. O movimento nos bastidores já está em andamento para algo ainda mais radical: a sua prisão preventiva. Sim, você não leu errado. Além de tentar silenciá-lo politicamente, setores da imprensa progressista já estão plantando a narrativa de que sua detenção é necessária para proteger a democracia. Mas que democracia é essa que precisa prender seus opositores para se manter de pé? Isso não é democracia, é autoritarismo puro e escancarado. E quem está liderando essa ofensiva? A grande mídia progressista, que agora age como uma mera extensão do governo e do STF. O portal UOL, sempre pronto para legitimar narrativas convenientes à esquerda, já ventilou a ideia de que a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro poderia ser justificada para evitar danos maiores à democracia. Quer dizer, um parlamentar que denuncia abusos está colocando a democracia em risco, mas um STF que age como polícia política e persegue adversários ideológicos não está? O jogo de cartas marcadas nunca foi tão evidente. O que estamos presenciando no Brasil é um verdadeiro tribunal de exceção, onde a Constituição é rasgada em praça pública e os princípios básicos do direito são atropelados sem a menor cerimônia. A lei já não é aplicada de forma igual para todos, mas sim usada como um instrumento de vingança contra quem ousa se levantar contra o sistema. Eduardo Bolsonaro está sendo caçado não por crimes reais, mas porque representa uma ameaça ao establishment que se acostumou a governar sem contestação. O Brasil ultrapassou todos os limites do razoável. Antes, o STF e setores do governo ao menos tentavam disfarçar suas intenções, mas agora nem isso fazem. O que era velado tornou-se descarado. A Constituição, que deveria ser o alicerce do Estado Democrático de Direito, está sendo atropelada sem qualquer pudor. E quem está no centro dessa violação? Alexandre de Moraes. Ele sequer poderia estar decidindo sobre Eduardo Bolsonaro, pois é parte diretamente interessada. Em qualquer democracia minimamente séria, sua suspeição seria automática. Mas no Brasil, ele atua como juiz, parte e executor da sentença ao mesmo tempo. E o pior, ninguém ousa contestá-lo. Parlamentares assistem inertes, a imprensa aplaude e a oposição se vê amordaçada. Mas por quê? Porque a mensagem já foi enviada. Quem desafiar o sistema será destruído. Eduardo Bolsonaro não é o primeiro alvo, e se isso continuar, certamente não será o último. O objetivo é claro: pavimentar um caminho onde a direita seja reduzida a meros espectadores, sem força política e sem voz. A hipocrisia é revoltante. Quando Lula foi preso, a narrativa era de que se tratava de um preso político, apesar das provas contundentes de corrupção. Agora, Eduardo Bolsonaro enfrenta uma perseguição explícita por simplesmente fazer seu papel de denunciar irregularidades, e o silêncio ensurdecedor da mídia revela o duplo padrão. Dois pesos, duas medidas. No Brasil de hoje, a liberdade de expressão só existe se for conveniente ao establishment. O cenário está cada vez mais sombrio. O Brasil caminha a passos largos para um estado policialesco, onde adversários políticos não apenas são perseguidos, mas também criminalizados por suas opiniões. Essa estratégia não é nova. Sufocar a oposição, eliminar vozes dissidentes e criar um ambiente de medo para que ninguém mais ouse desafiar o sistema. Eduardo Bolsonaro é apenas mais um alvo dessa engrenagem perversa, mas o recado é para todos.
Se eles podem fazer isso com um parlamentar influente, o que impediria de fazerem o mesmo com qualquer cidadão comum? O establishment não quer apenas calar Eduardo Bolsonaro. Querem destruí-lo politicamente, inviabilizar qualquer projeto futuro e enfraquecer ainda mais a direita no Brasil. O jogo está claro: transformar a direita em um fantasma político, sem lideranças fortes e sem estrutura para reagir. E tudo isso sob o pretexto de proteger a democracia. Mas que democracia é essa, onde apenas um lado pode falar? Onde um ministro do Supremo Tribunal Federal tem poder absoluto para decidir quem pode ou não exercer seus direitos? E o povo brasileiro? Será que continuará assistindo a essa escalada autoritária sem reagir? É preciso abrir os olhos. O que está em jogo não é apenas o futuro de Eduardo Bolsonaro, mas o futuro da própria liberdade no Brasil. Se hoje eles podem pedir a prisão de um parlamentar por simplesmente denunciar abusos, o que será amanhã? Quem será o próximo alvo? A cada dia que passa, a indignação cresce, e a pergunta que fica é: até quando o Brasil aceitará esse abuso de poder? O tempo de assistir calado acabou. O Brasil precisa despertar antes que seja tarde demais.